Bom, essa pregação que irei fazer aqui é mencionando essa passagem de Lucas, capítulo 8, versículo 26 ao 37, que menciona a história do Gadareno, o Gesareno, o endemoniado. Que, na verdade, essa história aqui, ela vai mostrar o maior mecanismo que Satanás usa para enganar nações do mundo inteiro. Enganar, dominar e escravizar nações do mundo inteiro. Por quê? Como é mostrado lá em Al-Hana, você conheceu como João, capítulo 8, versículo 44, ele é o pai da mentira, Satanás. E é homicida desde o início, assassino desde o início. Ele é o maior assassino e maior mentiroso. Por quê? Porque Satanás é a morte, ele mata a criação do Criador, o ser humano. Corrompe a natureza humana para trazê-lo para esse mundo caído, o mundo dos mortos. Pois isso aqui, meu irmão, como já falado, isso aqui é a morte. Isso aqui representa a morte. Que o ser humano ele foi expulso da presença do Criador, porque Satanás matou o ser humano na criação do Criador, corrompeu a sua natureza humana, então foi expulso da presença do Criador e caiu neste mundo aqui, o mundo dos mortos. Como dito, isso aqui é a morte. E para ser mais claro, você só está em contagem regressiva a cada dia. Cada dia em contagem regressiva, repetindo, em cima de dores e sofrimento e debaixo de uma escravidão terrível, de uma gaiola terrível. Então, ele é o maior assassino e o maior mentiroso. Então é que ele engana nações do mundo inteiro. E agora aqui, nessa pregação, será mostrado o maior mecanismo que ele utilizou para enganar, dominar e escravizar nações do mundo inteiro. Essa potestade ela tem uma capacidade de engano absurda. Não é à toa. E um poder para enganar absurdo. Não é à toa que ele buscou se passar pelo Criador. E acima dele só tem o soberano da criação e o próprio Criador. E o império do engano dele está sendo desmascarado justamente em cima do nome do soberano da criação, Yahshua Mashiach, herdeiro e representante da lei do Criador. Por isso que o império de engano dele está sendo desmascarado agora no tempo do fim. Então, vamos lá. Mostrar o mecanismo que ele utilizou para enganar nações do mundo inteiro. Que ele tem vários mecanismos, mas o maior foi esse aqui. Tem vários mecanismos para enganar. Lucas capítulo 8, versículo 26, começando. Navegaram para a região dos Gerazenos, que fica do outro lado do lago, à frente, que fica do outro lado do lago, frente a Galileia. Quando Yahshua pisou em terra, foi ao encontro dele um endemoniado daquela cidade. Eram cidades, na verdade. Aí foi um daquela cidade. Que, na verdade, quando você vai pesquisar, chama Decápolis. Decápolis, se não me engano. São 10 cidades. Enfim, mas o engano já estava estabelecido através do último império da iniquidade, que já vigorava quando o Mestre veio à Terra. O último império da iniquidade, Roma. Então, versículo 28. Quando viu Yahshua, disse: Que queres comigo, Yahshua, filho de Yahweh, o Criador, o Todo-Poderoso? Peço-te que não me atormente antes do tempo. Preste atenção, que eles sabem que tem um tempo para eles dominar neste mundo. Tanto é
que para corromper e para manter o seu controle absoluto com relação ao tempo, se você for dar uma olhada lá em Daniel, no capítulo 7, versículo 25, você vai ver que o último império da iniquidade, ele vai tratar de corromper o calendário e a lei do Criador, que na verdade os impérios da iniquidade que vem governando esse mundo, eles faziam isso para manter domínio, para exercer domínio sobre o povo do Criador e manter eles no seu engano e adorando o vosso pai, Satanás, como dito, o pai do engano e o maior homicida. Ele é homicida desde o início. Então, que queres? Peço que não me atormente antes do tempo, que ele sabe que tem um tempo. Pois Yahshua havia ordenado que o espírito imundo saísse daquele homem. Yahshua lhe perguntou, por isso que ele foi perguntar, porque Yahshua ordenou que ele saísse do corpo daquele homem. Yahshua lhe perguntou, qual é o seu nome? Presta atenção aqui agora, meu irmão. Ele vai falar legião. Porque muitos demônios haviam entrado nele. Legião. Essa palavra legião, ela te soa muito bem como religião? Legião, religião. Sugiro que você busque o prefixo ré para você entender melhor. Retornar significa retornar, iniciar de novo, ou iniciar a astúcia de Satanás em transformar o povo em seus soldados. Abre aspas. Usou o mecanismo religioso e nisso dominou nações do mundo inteiro. Por isso, como mostrado no início do vídeo, esse é o maior mecanismo que ele utilizou para enganar, escravizar e dominar nações do mundo inteiro. Religião. A religião é obra de Satanás. Então, e ele saiu corrompendo no mundo inteiro, criando religiões e dando nomes diferentes, pois, como já dito, ele é um impostor de uma capacidade de enganar absurda. Tanto é que o engano dele só está vindo agora no tempo do fim, em nome daquele que é a verdade, soberano da criação, herdeiro e representante da lei do Criador. O império do engano dele está sendo desmascarado. Então, olha o que ele vai falar. Legião, porque somos muitos. Aí você vai observar quantas religiões tem no mundo. E justamente foi o mecanismo que ele utilizou para enganar e dominar nações do mundo inteiro. E ainda vai falar. Essa história aqui desse homem, ele está representando, desse endemoniado aqui, desse homem que estava com essa legião, está representando os demônios das religiões, os espíritos imundos. Cada religião é espírito imundo que ele utilizou para enganar, para corromper, para enganar e dominar nações do mundo inteiro. Então vamos lá. E imploraram que não os mandasse, eles imploraram a Yahshua para que não os mandasse para o abismo. Aí, versículo 32. Ora, andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. Então eles pediram a Yahshua que lhes permitisse entrar neles, entrar nos porcos. E ele, Yahshua, permitiu. Sabe quem são esses porcos, meu irmão? Você sabe quem são esses porcos? Religiosos. Religiosos. Agora prepare-se. Isso aqui é alimento sólido. Isso aqui se tratava da maior religião que ia adentrar em nações do mundo inteiro. Tanto é que, continuando, vamos continuar aqui. E tendo os demônios saído do homem e entrado nos porcos, e a manada precipitou-se pelo despenhadeiro no lago, afogando-se. Lago se mete a água. Água quer dizer povos, multidões, nações e língua, como fala lá em Apocalipse 17, no Apocalipse capítulo 17, versículo 15. Ele adentrou entre as nações a religião do porco. Sabe qual é essa religião que adentrou entre as nações? O Jesus Cristo. O Jesus, o Eu Sou,
o Jesus Cristo, que vem trocando de nome. Satanás vem mudando o nome porque ele é um impostor. Quando você vai pegar o significado do nome Jesus, que você separa o Iesus, que vem do latim, por exemplo, o Iesus. O sus significa pouco. Isto é pouco. E quer dizer isto é. E o sus, porco. Que essa religião dos porcos ela ia adentrar em nações do mundo inteiro. Por isso que eles se afogaram no lago. Lago remete a água, quer dizer, povos, multidões, nações e língua. Como já mencionado. Então os porcos aqui que estavam pastando aqui, a grande manada, eram religiosos. Aquela região ali estava toda dominada pelo engano. Até a própria cidade do Mestre já estava dominada pelo engano. Então, para que você entenda, o legião aqui, os demônios representam os demônios da religião. E os porcos aqui eram religiosos. Vamos continuar. É forte, né, meu irmão? É forte, mas é a verdade. E nada se pode contra ela. Que estava escrito que ela viria no tempo do fim. No tempo do Apocalipse, no tempo da revelação, arrebentando com tudo, com todo engano. Com o império deste maligno. Em nome de Yahshua Mashiach. E tendo o... Já li aqui, deixa eu ver qual foi o versículo. Ele permitiu. O versículo 34 agora. Quando os pastores... Presta atenção ao nome. Quando os pastores viram o que acontecera, fugiram e foram anunciá-lo na cidade e nos campos, naquela região de Gadara. Esses pastores aqui está relacionado não só o termo pastor em si, mas líderes religiosos, líderes de rebanho. Presta atenção. Então o povo foi ver o que havia acontecido. Quando se aproximaram de Yahshua, viram que o homem de quem havia saído os demônios estava assentado aos pés de Yahshua, vestido em perfeito juízo, ou seja, estava totalmente purificado do engano deste mundo. Porque os demônios das religiões tinham deixado ele, tinham saído dele. E o povo ficou com medo, né? E ficaram com medo. No caso, o povo ficou com medo. Os que tinham visto contaram ao povo como o endemoniado fora curado ou foi curado. Então todo o povo daquela região dos Gerazenos pediram a Yahshua que se retirasse de suas terras, pois estavam aterrorizados. Yahshua entrou no barco e voltou. Está entendendo agora, meu irmão? O que é que essa história quer dizer? O que significa aqui o endemoniado, que seu nome é legião, os demônios que estavam nele significa legião, religião. Os demônios da religião, porque são muitos. Cada religião é um espírito de enganação que Satanás utilizou para enganar, para corromper e dominar nações do mundo inteiro. Tanto que, como mencionado, os porcos eram religiosos e se tornou a maior religião que adentrou em nações do mundo inteiro. Caiu no lago, precipitou-se no lago. Repetindo, a lago remete à água. Água quer dizer povos, multidões, nações e língua. Adentrou entre as nações o Jesus Cristo. Está entendendo? A verdade da história do endemoniado, do legião. Então, para que ninguém se engane, para que nenhum ser humano se engane com relação ao engano deste mundo. Porque já mostrei até o que esse mundo é. E como relacionado a este mundo, o que foi submetido ao ser humano, morte. Isso aqui representa a morte. Morte para aqueles que não conheceram ou que não reconheceram a árvore da vida e seguiram no seu caminho. Porque só Ele tem autoridade para tirar o ser humano daqui e dar a verdadeira vida. Tanto é que, como dito, só Ele, o próprio Criador, está acima dessa potestade que corrompeu, derrubou a criação do Criador e enganou nações do mundo inteiro,
o maior homicida deste mundo perverso e corrompido e o maior mentiroso, assim como menciona as Escrituras.